Nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas de biscuit dos meus inscritos e de quem também me segue lá no meu Instagram. Então fique até o fim do vídeo porque uma dessas dúvidas pode ser também a sua dúvida. Fala Inventários, meu nome é Tatiana da Silva, sou artesã e você está no canal Inventário. E esse é um novo quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas dos inscritos e a gente tem um contato maior. Eu criei esse quadro porque eu percebi que muitos iniciantes no biscuit ou até mesmo gente que já trabalha na área há bastante tempo ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao biscuit. Então eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aqui na comunidade do YouTube também. E eu selecionei as 10 principais dúvidas que vocês tiveram. Gente, se você gosta desse conteúdo, onde eu trago mais interação com vocês, deixa o seu like aqui nesse vídeo pra eu trazer mais conteúdos desse tipo. E agora eu vou pegar aqui o meu celular e vou ver as perguntas que vocês mais me fizeram. E a primeira pergunta foi: qual a textura certa pra eu trabalhar no biscuit sem erro? Gente, eu costumo dizer que textura no biscuit é algo muito pessoal. Tem gente que gosta de trabalhar com a massa bem mole, já tem gente que gosta de trabalhar com a massa bem dura. Eu gosto ali no meio termo. Aí no vídeo vocês estão vendo a textura que eu gosto de trabalhar, onde a massa não fica nem tão mole nem tão rígida. Segunda pergunta: cola de papel serve para colar biscuit? É uma pergunta muito comum que eu recebo também. Acredito que quem tá iniciando no biscuit acaba achando o material muito caro. E assim, se você for fazer para você, acredito que não tenha problema. Porém, você não sabe aí como que o seu cliente vai armazenar essa peça. Às vezes a peça pode cair no chão e repartir toda, ou às vezes ela pode até mesmo desgrudar com o tempo. Eu, sinceramente, preferiria comprar um tubo aí de cola PVA, que acho que 500 gramas, que é bastante coisa, tá variando entre 10 a 15 reais. Então, tipo, não é um material tão inacessível assim e ela rende demais, gente. Terceira pergunta: faz um ano, mas ainda não consigo modelar com perfeição. Devo investir em moldes? E a resposta já vou começar com um grande e sincero não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você tá um ano fazendo biscuit e ainda não modela com perfeição, você precisa estudar mais. Comprar molde só vai te atrasar ainda mais, porque você vai se acostumar com aquela modelagem pronta ali do molde. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou anti-moldes, tá? Eu adoro moldes, eu acho que eles são uma ferramenta ótima, mas se você usar aí com cautela, com responsabilidade. Se você ainda não sabe modelar direito e você vai pegar um molde pra usar, você vai se viciar, né? Ter um vício de modelagem naquela modelagem do molde, você não vai aprender como dar acabamentos por si mesmo na sua peça. E se um cliente pedir uma encomenda diferente do molde que você tem, você vai ficar procurando moldes que se adequem àquela modelagem que você precisa fazer. Então, primeiramente, assista vídeos, se possível, compre cursos, que eu acho que é uma coisa super necessária. Depois que eu passei a fazer cursos, a minha modelagem melhorou 1000%. Então, é uma coisa que a gente sempre tem a aprender. Eu sei que essa resposta ficou um pouquinho longa, mas primeiro aprenda, depois use moldes. Quarta pergunta: misturar tinta de tecido com biscuit, dependendo da marca, altera a qualidade do biscuit? Olha, toda tinta de tecido vai alterar um pouco a qualidade do seu biscuit, porque a tinta de tecido, você vai ter que colocar muita tinta para você conseguir tingir um pigmento legal. Por exemplo, vermelho, preto, azul escuro são cores muito fortes. Então você vai ter que botar muita tinta de tecido ali e ela não é uma tinta com uma pigmentação tão alta. E aí com isso o seu biscuit pode ficar mole, tá? Ele vai ficar com uma consistência mais mole. Elas são mais acessíveis, porém você vai ter que usar muita tinta para tingir. Então o que eu indico é que você compre um corante xadrez para essas cores mais vivas, mais fortes. Corante xadrez é aquele corante que o pessoal usa para pigmentar tinta látex para pintar parede. Então geralmente você encontra ele em lojas de material de construção ou você encontra ele em lojas de artesanato. Que onde eu moro eu já vi esse corante veneno em algumas lojas de artesanato, mas não são todas. E se você tiver dúvidas quanto a tingir a massa, aqui no canal já tem um vídeo também onde eu ensino a fazer isso. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. E a sexta pergunta é da Joyce Lima, que ela é inscrita aqui do canal, e ela perguntou como você armazena suas massas depois de aberta. Bom, Joyce, eu costumo deixá-las dentro do saco plástico que vem na própria massa. Essa não é a forma mais adequada de você armazenar as suas massas, tá? Eu já perdi algumas massas fazendo isso, mas se você quiser mais segurança ainda, você pode pegar
pegar as massas, se for de 1 quilo, massas maiores, além de deixá-las dentro da própria embalagem que vem da massa, você pode colocá-las naqueles coolers, sabe? De ir pra praia, cooler de isopor. Aquilo dali te ajuda ainda mais a armazenar essas massas. Só que assim, o biscuit, gente, depois de aberto, independente da melhor forma de armazenagem que você tiver, ele vai acabar ressecando com o tempo. Então o ideal é que cores que vocês não utilizem tanto, vocês comprem em menor quantidade, ou que vocês tinjam em casa a massa, a quantidade de massa que vocês forem usar daquele tom. E comprem massas maiores, só massas que vocês usam constantemente. Acredito que preto, branco, vermelho são cores que a gente acaba usando mais. E a pergunta 7 é uma pergunta muito interessante, que é do inscrito Zanazashi, gente, eu não vou saber falar esse nick, mas ele falou que ele tá tendo problemas com insetos comendo as peças dele após feita. Como amenizar esse problema? Bom, meu querido, que eu não vou saber falar o seu nome, é o seguinte, eu já tive esse problema, porém, eu peguei as peças que eu fiz, eu coloquei dentro de um saco plástico e deixei num cômodo da minha casa, dentro de um armário que ninguém usava. Então, tipo, num cômodo não, é tipo uma loja que tinha lá na casa da minha mãe, separada da casa, e ninguém ia lá. Então dava barata, dava alguns insetos. Provavelmente o inseto que tá roendo seu biscuit é barata, porque foi o único inseto que eu vi até hoje que realmente rói o biscuit. Coisas que você pode fazer pra amenizar esse problema. As minhas únicas peças que foram ruídas foram as que não estavam envernizadas. Por isso que eu sempre falo pra passar verniz fosco nas peças, não só, né, pra segurar a tinta, dar um acabamento melhor, mas também para evitar esse tipo de coisa, como mofo, inseto roendo. Outra coisa, veja o cômodo da sua casa, se não tem um lugar mais arejado para você poder colocar essas peças, porque provavelmente se baratas estão roendo suas peças, talvez seja um cômodo que as pessoas não têm tanto acesso, ou você está deixando suas peças secarem numa área também que as pessoas não têm tanto acesso assim, tá? Mas a única vez que eu sofri com esse tipo de problema com barata foi nessa ocasião. A pergunta número 6 foi do inscrito André Carequinha, e ele perguntou se dá pra tingir biscuit com tinta fluorescente. André, tinta fluorescente não dá pra tingir o biscuit. Assim, dá, mas ela não vai ficar com o efeito fluorescente. Pra você conseguir o efeito fluorescente, que é aquele efeito onde o biscuit brilha no escuro, tem pós próprios para isso hoje no mercado, tá? Você consegue comprar tanto em lojas especializadas para biscuit, quanto no próprio AliExpress. Sabe, aqueles pós para você tingir resina, também dá para tingir biscuit. A pergunta número 8 foi do Leonardo Rodrigues, e ele pergunta se eu ofereço cursos para quem quer começar, porque ele quer muito iniciar. Leonardo, para quem quer começar, iniciantes mesmo, que nunca pegaram no biscuit, eu não tenho cursos ainda no momento, tá? Futuramente eu pretendo fazer, mas eu tenho 2 cursos lá no meu site disponíveis por enquanto. Se você tá vendo esse vídeo aí no futuro, é capaz de já ter mais. Que um é uma aula virtual onde eu ensino a fazer um shih tzu, um cachorro shih tzu no estilo pop, né? E com essa aula você consegue tirar como base para fazer outros pets também, inclusive de outros estilos, não só os pops. Que eu te dou um norte de como pesquisar para fazer outras raças, inclusive tiveram alunos que fizeram até gatinho. Então quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui nos cards, e eu também tenho um curso onde eu ensino como fazer noivos pop, né, dos Funko Pops. E daí ele te dá um norte para você fazer noivos nesse estilo, inclusive eu ensino a modelagem dos corpinhos pop lá. Muita gente sempre me pergunta aqui no canal, então lá vocês aprendem. Eu também vou deixar o link aqui nos cards. É um curso bem fácil, é bom para quem tá iniciando. Eu não ensino a modelagem em biscuit nesses cursos, tá? O ideal é que você já tenha um contato com o biscuit, mas se você quiser fazer suas primeiras peças assim, são cursos excelentes. E vamos para a 10ª e última pergunta, que é da Mariana Gabriele. E ela fala: antes de ver seus vídeos sobre pinturas e quais tintas usar, eu fiz várias peças pintadas com tinta de tecido e base verniz, e já vendi. Até o momento, não tive nenhuma reclamação sobre o produto, mas agora tenho medo de acontecer algo. O que devo fazer? Continuar fazendo com tinta de tecido ou investir em matérias-primas matérias próprias para pintura? Lembrando que meu ramo não é biscuit, apenas faço os chaveiros para dar de brinde nas minhas camisetas. Obrigada, sou nova aqui e já amei o seu trabalho. Muito obrigada, Mariana. Então, respondendo essa sua pergunta,
a gente tem que olhar por dois aspectos. Você não vende essas peças, né? Você só dá de brinde. Como é um brinde, acredito eu que não tenha problema. O negócio daqui a um tempo você vai querer vender peças em biscuit na sua loja? Talvez passe uma má impressão para esses clientes que já adquiriram se acontecer de desbotar a tinta ou a tinta sair. Como você passou o verniz, eu tenho uma boa notícia para você que não vai sair, porque eu tenho peças aqui de vários anos na minha casa que eu usei tinta de tecido e não saiu. Porém, o que eu aconselho pro pessoal que trabalha com biscuit é que invista em tinta acrílica ou tinta PVA, porque até mesmo na hora de você realizar as pinturas, esse tipo de tinta é muito mais fluida e dá um acabamento muito melhor à sua peça. Só vocês usando a tinta acrílica para vocês verem a diferença da tinta de tecido. A tinta de tecido, quando você tá pintando na peça, ela fica parecendo uma borracha no pincel. Ela não é tão fluida igual a tinta acrílica e a PVA são. Então, assim, se você tá vendo que não tá alterando nada no seu trabalho e o seu ramo, como você disse, é de camisetas, eu acredito que você só tenha tinta de tecido em casa, né, para poder pintar as camisetas, não vejo problema. Agora, se você daqui a um tempo quer trabalhar com biscuit, aí sim eu iria falar pra você investir nas tintas acrílicas. E aí, gente, eu consegui responder as dúvidas de vocês nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida que talvez ela possa sair em algum outro vídeo aqui do canal. E, gente, por favor, se vocês puderem, deixa o feedback desse tipo de vídeo aqui nos comentários, porque isso é muito importante pro crescimento aqui do canal e eu vou saber quais tipos de conteúdo vocês mais gostam. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram também, porque eu sempre tô interagindo com vocês no feed e nos stories. Eu vou deixar aqui esse vídeo que te ensina como deixar o biscuit mais liso, que essa daí é uma das maiores dúvidas que eu recebo todos os dias. E essa playlist aqui também com dicas para iniciantes no biscuit. Até mais!